Prezado irmão, prezada irmã, a paz do Senhor. Tenho uma informação muito importante para compartilhar com as pessoas vocacionadas à educação cristã. Como você sabe, estamos a poucos dias do 10º SENED, Congresso Nacional de Escola Dominical. Você não deve perder esta oportunidade. Sabe por quê? Porque este é o primeiro congresso depois da pandemia e por isso mesmo é uma oportunidade única para unirmos nossos saberes e conhecimentos e para juntos pensarmos em uma escola dominical melhor. Eu não sei se você já percebeu, já se deu conta que os maiores nomes da educação cristã do Brasil estarão interagindo com professores de todo o país que, como você, amam o Ministério do Ensino da Palavra de Deus. Serão 9 plenárias, 14 workshops e 28 seminários. É muito mais do que um congresso. Será um momento histórico no qual celebraremos ao Senhor nosso Deus, que guardou a mim, guardou a você, guardou a sua igreja em tempos tão difíceis e que agora Ele tem planos criativos, especiais, para que juntos avancemos em uma escola dominical melhor preparada. Parabéns para você que já se inscreveu e garantiu o seu lugar. Nós preparamos uma bela cerimônia de abertura para o nosso evento. Tenho certeza que você irá se surpreender. Todavia, chegue um pouco mais cedo, no dia 2 de novembro, é um feriado, para a abertura do 10º SENED. Chegue por volta às 17 horas, ali no Centro de Convenções, em Fortaleza. Não é? Sente-se de uma forma confortável, o local é agradável, é bonito, é um centro de convenções que é realmente um especial para esse tipo de evento. Agora, se você está em dúvida ou se tem alguma dificuldade para se inscrever no SENED, nós temos planos especiais para você que inclui parcelamentos em até 10 vezes sem qualquer juros. O que é que lhe impede de participar deste evento? São os últimos dias, as últimas vagas e o momento é agora. Vamos juntos participar do 10º SENED, Congresso Nacional de Escola Dominical. É uma realização da CPAD, a nossa editora, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 4. A liderança de Josué. Paz do Senhor a você, meu irmão, e a você também, minha irmã. Que alegria estarmos juntos e caminhando nesta jornada em torno de estudarmos um pouco sobre liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. E para mim tem sido uma grande alegria e espero estar de alguma forma contribuindo com as suas aulas aí nesse trimestre. Depois de termos estudado a aula introdutória, a pessoa do líder e depois a liderança de Moisés, chegamos agora na lição de número 4, na qual nós vamos estudar um pouco sobre a liderança de Josué. E assim como temos feito, eu desejo aqui apresentar e fazer algumas considerações iniciais. É importante que você tenha em mente durante toda a sua aula, e não só em mente, mas também em alguma medida, e à medida que você for percebendo a necessidade, de você introduzir esta lição, destacando a importância da liderança de Josué, e isso, sem dúvida, foi resultado de suas condições pessoais, mas, sobretudo, no contexto em que Deus o levantou. Então, você destaque que Josué foi um líder que tinha qualidades pessoais, mas
mais importante que isto, tem aí também a relação direta da escolha de Deus e do fato de Deus ter levantado Josué em um contexto muito específico e que deve ser bem compreendido. E isso em pelo menos 2 aspectos. Primeiro, o contexto da sucessão de Moisés. É impossível você tratar sobre Josué, seja ele como personagem abrangente ou como líder especificamente, sem levar em conta o fato de que ele foi o sucessor de Moisés. Então, esse é o primeiro ponto do contexto de sua chamada. E, em segundo lugar, também com a responsabilidade de introduzir o povo de Israel na terra prometida. Então, toda a lição em torno de Josué e de sua liderança deve ser permeada aí sobre esses 2 aspectos: a sucessão de Moisés e a responsabilidade de introduzir o povo de Israel na terra prometida. Dito isto, já podemos então começar aqui a tratar sobre o tópico de número 1, que trata aí sobre Josué como o sucessor de Moisés. Destacando novamente, é impossível pensar Josué sem levar em conta que ele foi o sucessor de Moisés. Veja, ao tratar sobre esse assunto, é importante que você compartilhe com seus alunos que Josué representa o fim, é interessante isso, o fim da era da liderança de Moisés. É interessante porque a liderança de Josué, ela confirma o fim da era da liderança de Moisés. E isto reafirma pelo menos 2 grandes verdades. A primeira, a limitação humana, e a segunda, a obra pertence a Deus. Então, é bom que você destaque isso aos seus alunos, porque por mais importante que tenha sido Moisés, por mais importante que Josué tenha sido, ou qualquer outro personagem bíblico, Deus está acima de qualquer homem. E, não obstante as qualidades de qualquer líder da Bíblia Sagrada, todos eles, assim como nós, eles tiveram as suas limitações, inclusive de tempo. Então, é bom que você destaque isso quando você tratar de que Josué é a representatividade do fim da era da liderança de Moisés. Um outro detalhe é você considerar que o líder cristão bem-sucedido, ele sempre será alguém que, além de outras qualidades, ele possui a consciência de sua própria limitação e de que é Deus quem conduz a sua obra. Então, você quer encontrar e identificar um líder cristão ou um líder espiritual de sucesso, com certeza esse líder de sucesso é alguém que tem a consciência de sua própria limitação e de que a obra, por mais que seja feita por homens, ela pertence e é conduzida pelo Deus da obra. Dito isso, no ponto 1.1, na verdade, você tem aí um aspecto importante, que é o fato de que Josué foi uma escolha divina. Então, veja que é importante considerar que a iniciativa de preparar um sucessor foi do próprio Moisés. É interessante isso, né? E com isso Moisés está demonstrando, dentre outras qualidades, ele está demonstrando desprendimento. Quando você lê, por exemplo, Números capítulo 27, do versículo 15 ao 17, ali você percebe com clareza a preocupação de Moisés quanto àquele que ele deveria preparar para ser o seu sucessor, para ser aquele que daria continuidade ao trabalho que ele vinha desempenhando. Então, a iniciativa de preparar o sucessor foi do próprio Moisés. Agora veja, embora a iniciativa de preparar alguém e desejar ter alguém para preparar para ser o seu sucessor tenha sido de Moisés, porém, foi Deus quem apontou Josué como escolhido para ser o sucessor de Moisés. Isso você vê no próprio capítulo 27 de Números, no versículo 18.
Então, do versículo 15 ao 17, você tem a iniciativa de Moisés em querer descobrir a quem ele deveria preparar para sucedê-lo. Mas no versículo 18 você tem Deus indicando Josué. Então a iniciativa é de Moisés, baseada em uma preocupação legítima com o futuro da obra de Deus, mas a escolha não é de Moisés, a escolha ela é de Deus. E isso fica claro que a autoridade da liderança de Josué, ela, por maior que tenha sido o vínculo, a relação de Josué com Moisés, no entanto, a autoridade de sua liderança não teve Moisés como fonte. Pelo contrário, a sua fonte foi o próprio Deus. Portanto, a liderança de Josué, ela tem essa relação com Moisés, todavia, a sua fonte de autoridade é o próprio Deus. Depois disso, você chega ao ponto em que trata sobre a continuidade da história. Esse é um ponto muito importante, porque ele não diz respeito apenas à vida de Josué especificamente, mas tem a ver com tudo aquilo que Deus vem realizando no mundo. Então, é importante que nesse ponto você esclareça aos seus alunos que a Bíblia não é um livro de muitas histórias. Infelizmente, se criou a ideia de que a Bíblia é um livro que tem muitas histórias. Em partes é isso, mas em partes isso não é uma verdade. A Bíblia é um livro de uma história só. Qual é a história que a Bíblia conta? A história de Deus. A Bíblia começa com essa expressão em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus. Ou seja, a Bíblia é o livro que conta a história de Deus. É que Deus escolheu contar a sua própria história por intermédio de histórias menores. Mas a Bíblia é um livro de uma história só. Quando você pensa dessa forma, você então chega à conclusão que, assim como Moisés, Josué foi parte de uma história. Então a história não é de Moisés, a história não é de Josué. A história é a história de Deus, contada em parte pela vida e liderança de Moisés e pela vida e liderança de Josué. O líder cristão, ele deve ter essa consciência de que, por mais importante que o seu trabalho seja, por mais que as pessoas o considerem, todavia a história não é dele, a história é de Deus e ele apenas está tentando cooperar, porque na verdade quem opera é Deus, nós somos apenas cooperadores. Aqui é importante você destacar, além desses pontos, a necessidade e a importância de se manter o vínculo entre gerações de liderança e o respeito com a autoridade constituída. Porque Moisés é parte da história, Josué é parte da história. E é nisso que essas histórias, elas se relacionam. Então, aqui é importante que você abra um momento de discussão, no bom sentido da palavra, é claro, para que você trabalhe com seus alunos a importância do jovem valorizar a geração anterior, a geração dos mais velhos. Então você aí, diante da sua classe de jovens, apresente essa relação amistosa, saudável, que deve haver entre as gerações, porque afinal nós somos partes de uma mesma história. Então, assim como ao chamar Moisés, o Senhor o vinculou, lembra quando Deus fala com Moisés no meio da sarça, ele falou sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó. Da mesma forma, quando Deus chamou Josué, ele o vinculou a Moisés. Então, ao vincular Moisés a Abraão, Isaac e Jacó, Deus está, sem palavras, emitindo a mensagem: você não é alguém que tem carreira solo. Você não é, a história não começa em você. A história já existe há muito tempo. Há outros que fizeram antes de você e há outros que farão depois de você. Você é importante? É, mas você não é o único. A história é maior, você é apenas uma parte. Da mesma forma, Deus vinculou Moisés a Josué. Então, Josué também não é uma carreira solo.
Então, assim como a liderança de Josué, todo líder cristão é parte de uma mesma construção. Então é assim que nós devemos encarar o exercício do ministério de liderança cristã. Trabalhe isso com seus alunos, porque isso é um assunto muito importante e que salvaguarda a tradição da igreja, que salvaguarda o respeito às tradições, o respeito à história, o respeito com os nossos pais na fé. Aí você tem ainda no tópico 1, na última parte, isso é no 1.3, a lealdade de Josué. Você já deve ter percebido que nós temos trabalhado bem essa questão de fidelidade, lealdade, submissão. Nesse ponto é importante você reafirmar o compromisso que o líder cristão ele tem quando o assunto é fidelidade, que também pode ser tratado como lealdade e que tem relação com honestidade, verdade, sinceridade, compromisso com as alianças estabelecidas e respeitabilidade. Então, o líder cristão é chamado a ser fiel, a ser leal, a ser honesto, verdadeiro, sincero, comprometido com as alianças e respeitoso. Josué, ele foi um líder leal, e você pode ver isso ao longo de toda a sua trajetória. Aliás, quando você lê em Êxodo, capítulo 17, do versículo 8 ao 16, você tem ali a primeira referência bíblica a respeito de Josué. E é sobre o quê? Obediência. Josué é introduzido na narrativa bíblica como alguém que obedece, como alguém obediente. Então Josué, ele não é um líder de sucesso acidentalmente, casualmente. Pelo contrário, ele é um líder de sucesso porque ele aprendeu o caminho da lealdade, da fidelidade e, consequentemente, da obediência. É importante você também destacar a relação de lealdade de Josué com Moisés e que ele herdou a autoridade que exerceu o seu ministério dessa lealdade. É interessante isso aqui. A autoridade pela qual, ou com a qual Josué exerceu o seu ministério como líder sobre Israel, isso foi herança da sua própria lealdade. Isso você pode acompanhar em Números, capítulo 27, versículo 20. Tá? Além disso, veja, Josué tem a responsabilidade de suceder Moisés. Veja que tamanha responsabilidade. Agora, note, imagine o medo, imagine a preocupação, imagine os assombros na mente, no coração, na alma de Josué. Deus se apresenta a ele e diz, olha, ser forte, ser corajoso e tal, mas há um momento que Deus diz assim, ó, assim como eu fui com Moisés, assim também eu serei com você. Por que Deus fala assim com Josué? Porque se tem uma coisa que Josué fez, foi estar ao lado de Moisés nos momentos principais de sua trajetória. Então Deus se utiliza justamente dessa capacidade de lealdade e de presença de Josué ao lado de seu líder, a favor do próprio Josué. Porque ele diz, olha, assim como eu fui com ele, eu serei com você. Agora imagine se Josué nunca tivesse estado ao lado de Moisés. Ele não saberia como Deus seria com ele. Mas como ele andou com Moisés e não abriu mão de estar junto de Moisés em momentos importantes, e não tão importantes assim, então ele sabe como Deus seria com ele, e é por isso que ele então encara o desafio. Então, a lealdade, a submissão e a fidelidade levam o líder cristão a lugares inimagináveis. Destaque isso aos seus alunos, trabalhe isso com eles, porque será, por certo, enriquecedor. Já o tópico 2 trabalha Josué como o líder certo no tempo certo. Destaque isso, Josué é o líder certo no tempo certo. Comece esse tópico trabalhando o destaque das expectativas das pessoas sobre o líder certo, na hora certa para a tarefa certa. Há essa expectativa. As pessoas esperam líderes eficientes, capazes, honestos, confiáveis.
líderes que são pessoas certas, na hora certa, para a tarefa certa. Há essa expectativa, há esse desejo, há essa necessidade. Então comece a trabalhar esse tópico enfatizando isso. Além disso, reafirme com ênfase a verdade de que Deus não erra em suas escolhas e de que Josué é uma prova disso. Josué reafirma o fato de que Deus não erra nas suas escolhas. Deus tem a pessoa certa, na hora certa, para a tarefa certa. Mas afinal, quem foi Josué? Trabalhando um pouco aqui a respeito de quem foi Josué, e falando um pouco de sua origem, é importante destacar que pouco se fala sobre a família de Josué, senão apenas o nome de seu pai. Quanto ao nome de Josué, é bom que você explique bem aos seus alunos a troca de nome que houve de Josué, de Oséias para Josué. E aí é bom você dedicar um tempo para explicar os significados de ambos os nomes e como isso se aplica ao exercício da liderança espiritual de Josué. Enfatize também a capacidade de liderança que Josué demonstrou ter, principalmente por suas qualidades de lealdade e submissão. Além disso, dê também uma atenção a outras qualidades de Josué, isso mesmo, às vezes negligenciadas. Se fala muito de Josué como guerreiro, como líder, como desbravador, conquistador, mas às vezes se esquece de outras qualidades que a Bíblia aponta, como por exemplo, ele demonstrou equidade ao dividir a terra, as terras. Ele demonstrou ser um líder justo, que pautava as suas decisões na equidade. Ele também foi um líder humilde. Ele também foi capaz, estrategicamente falando, e ele também foi alguém intolerante com o pecado. Tudo isso você encontra aí no livro de apoio, mas essas são qualidades que às vezes são negligenciadas de Josué. Também há aí um ponto em que nós trabalhamos Josué e o seu tempo. E aí aqui é bom você destacar aos seus alunos que o líder bem-sucedido é aquele que compreende ou que é compreendido pelos seus liderados. Imagina o líder falando A e os liderados entendendo Z. Não, o líder bem-sucedido é aquele que os seus liderados o compreendem. Agora, para que os liderados compreendam o seu líder, é preciso que primeiro ele compreenda os seus liderados. Percebem que é uma via de duas mãos? Para eu ser compreendido pelos meus liderados, eu primeiro preciso compreendê-los. Agora, nesse ponto, a comunicação nessa relação entre líder e liderado e liderados é imprescindível. Agora, essa comunicação, ela só ocorrerá quando o líder compreender o seu próprio tempo. E aí identificando o quê? Os principais desafios, os anseios e os desejos de seus contemporâneos. Dê uma ênfase aí sobre as duas principais razões pelas quais o líder deve conhecer o seu tempo. Primeiro, porque é nesse tempo que ele é desafiado a exercer seu ministério. Segundo, conhecer o seu tempo ajudará o líder a identificar as principais necessidades deste tempo e das pessoas que ele lidera, apontando assim possíveis soluções. Enfatize também o período de transição. Josué liderou em um período de transição e há grandes desafios nesses períodos. Conheça o seu próprio tempo. Conhecer o próprio tempo requer do líder que ele seja capaz de parar, analisar, dialogar e priorizar. Então, o líder precisa investir tempo, o líder precisa refletir sobre o seu tempo, ele precisa conversar com as pessoas de seu tempo e ele precisa priorizar, saber o que ele deve priorizar. No 2.3, Josué, ele é apresentado como o líder certo para a hora certa. Destaque aqui que Deus sempre teve e tem pessoas certas, na hora certa, para a tarefa certa.
Destaque também o exemplo de Neemias. Neemias foi plantado dentro do palácio para ser usado por Deus e ter o favor do rei para beneficiar o povo. Dê ainda um destaque especial ao papel que Moisés, como o homem mais manso da terra, desempenhou, e considere também Josué como guerreiro, porque inverta aí, por exemplo, imagine Josué liderando o povo no deserto e Moisés liderando o povo na entrada da terra. Ora, o povo de Israel era um povo de dura serviço. No primeiro embate, Josué mataria muitos deles, porque ele era guerreiro. Tanto que quando o anjo se apresentou a ele, já tirou a espada e disse: a sua vida é de paz, porque se não for a gente cai na guerra agora aqui. Agora, imagine Moisés introduzindo o povo na terra de Canaã. Era momento de guerra. Moisés ia querer dialogar. Ele morreria ali mesmo. Então Deus tem Moisés para conduzir o povo no deserto e tem Josué para introduzir o povo na terra prometida. Agora, para finalizar o terceiro tópico, nós trabalhamos aí a pessoa de Josué. Inicie destacando que os feitos de um homem não o tornam mais do que ele realmente é, humano. O fato de Josué realizar grandes coisas não quer dizer que ele deixou de ser quem ele é, ou quem ele foi, humano. Aliás, a Bíblia não esconde a humanidade de nenhum de seus personagens, nunca. Não esconde os seus erros, mas também não deixa de exaltar os seus acertos. Nenhum líder consegue fazer tudo sozinho. Destaque isso aos seus alunos. Assim como todo líder é chamado a submeter-se a uma autoridade constituída e carece de palavras de encorajamento. Afinal de contas, todos eles são humanos. Aí nós trabalhamos também Josué e sua família. Reafirme o compromisso do líder cristão com a sua família. Destaque também a autoridade de um líder cristão, que a autoridade de um líder cristão procede de como ele lida com os desafios inerentes à sua família. A forma com que ele trabalha a sua família, lida com a sua família, lidera a sua família, vai refletir diretamente na sua relação com os seus liderados. A Bíblia não fala praticamente nada sobre a família de Josué, mas deixa claro que ele tinha autoridade sobre ela e que ele a conduziu a servir ao Senhor. Josué foi um líder de sucesso, tanto interna quanto externamente, pois além de ter conduzido a sua família no temor do Senhor, ele ainda conseguiu com isso influenciar o povo. Josué capítulo 24, do 16 ao 17. Josué também é apresentado aí com as suas imperfeições. Josué foi um homem que teve as suas imperfeições. E é importante que o líder conheça e reconheça as suas imperfeições. Dê um destaque especial que a lição apresenta sobre, a partir da Bíblia, das imperfeições de Josué. Por exemplo, ele demonstrou medo. Ele também demonstrou exclusivismo, quando ele foi reclamar com Moisés que tinha pessoas lá fora profetizando. Ele também demonstrou esse exclusivismo. E enfatize também o mistério de que Deus, sendo perfeito, esse é um ponto que você deve destacar. Embora Deus seja perfeito, ele graciosamente decidiu se utilizar de pessoas imperfeitas para a realização da sua obra, como demonstração da sua graça. E finalmente, a imperfeição ou a humanidade de Josué é vista na sua possível falha em não ter preparado um sucessor. Destaque nesse ponto a necessidade de complementaridade, ou seja, o líder precisa entender que ele não é perfeito e por isso precisa de outras pessoas e preparar outras pessoas. Não há como afirmar o que levou Josué a não preparar o seu sucessor. Mas hoje você pode pensar o que pode levar alguém como líder não preparar um sucessor. Por exemplo, a falta de desprendimento com a posição que ocupa. Segundo, a desconexão com a verdade de que a obra é de Deus. Terceiro, a não priorizar ou priorizar projetos pessoais. E quarto, falta de buscar em Deus uma direção nesse sentido. Então leve os seus alunos a refletir sobre esses pontos e a considerar que, embora sejamos imperfeitos, Deus se utiliza das nossas vidas, a obra é de Deus
e é preciso que nós sempre trabalhemos na sucessão e em favor daqueles que virão depois de nós. Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.